Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui começando o nosso primeiro episódio do SD Cash. É com muita alegria que eu e o Danilo, nós estamos idealizando tudo isso daqui para poder levar para você, dentro da sua casa, uma arquitetura, uma engenharia mais descomplicada, algo que você possa entender dentro do seu lar e também trazer várias pessoas aqui desse mercado de Rio Verde para estar aqui com a gente, conversando, expondo um pouco as suas ideias, a sua visão para esse nosso mercado, não é não, Danilo? É isso mesmo. Pessoal, boa noite a todos, né? Como o Eduardo falou, a gente desenvolveu esse podcast para a gente falar um pouco da engenharia, né? E da arquitetura, né? E a gente falar de obras também. E hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco a designer de interiores, Lorena Borges, que é nossa parceira aqui, né, não, Lorena? Se apresenta para a gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, é um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais participando do primeiro episódio. Quero agradecer imensamente e falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formada há 10 anos na faculdade da UniRV aqui de Rio Verde, em design de interiores. Sou apaixonada pela profissão. Os primeiros anos da minha formação, trabalhei em algumas lojas aqui de Rio Verde. E depois caminhei um pouquinho para a abertura do meu primeiro escritório. Eu sou apaixonada com a parte de interiores em casas em alto padrão e também gosto da parte de vitrinismo, desenvolver projetos de lojas, projetos comerciais também. Lorena, e a gente já está nesse mercado há um tempo, né? E graças ao bom Deus, nós tivemos a oportunidade de nos tornarmos parceiros, né, Danilo? Isso mesmo. E atuando nesse mercado aqui de Rio Verde, nós vemos que muito se entende desse mercado aqui. Nós percebemos que as pessoas, hoje, elas têm acesso a um conhecimento mais didático disso, até mesmo pela facilidade da internet hoje em dia, né? De poder entrar no YouTube, igual a gente está fazendo aqui agora, e pesquisar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. E como que é isso para você hoje? Porque antes, a gente percebe que, há um tempo atrás, você falava com clientes e esses clientes não entendiam tanto. Hoje eles entendem e qualquer coisinha que eles veem na internet, nossa, eu quero isso na minha casa. Como é para você lidar com isso? Falar assim, às vezes é uma coisa que não é tão funcional, mas nessa hora a gente tem que ter um molejozinho, né? Mas como que é lidar com isso com seus clientes? Então, é isso que você falou. Com a internet, o cliente tem muito mais acesso, ele viaja, ele vê algo novo, ele quer aquilo para ele já não aceita mais qualquer coisa, né? Ele quer ser diferente. E aí vem a possibilidade de a gente se reinventar, né? Todos os dias a gente tem que estar em pesquisas, estudando. A decoração, ela vai de A a Z, então todos os dias ela está se renovando, ela é antenada, né? Então, assim, é tudo muito novo todos os dias, um mercado liga com o outro, que liga com o automotivo, que liga todas as tendências, até mesmo a roupa, né? A moda, ela é linkada com a decoração. Então, cabe a nós, profissionais, né? Estar sempre muito bem atualizados, né? E chegar, muitas vezes, com a tendência para os nossos clientes, né? Não deixar, às vezes, ele trazer, mas já está se usando isso, você ainda está com isso, né? Então, a atualização, ela é muito importante. Lorena, como você falou aí, como o mercado hoje está com vários leques, né, dessa parte, a gente vê que hoje no mercado o cliente ele quer algo diferente, né? Vamos supor, ele quer um design na casa dele, ele quer diferente, ele não quer copiar de outra pessoa. Sim. Então, como que é para você, assim, quando você tem que trazer algo novo para o cliente, um trem para diferenciar na casa dele? Como é que você vê isso, né? Sim. Então, eu busco muitas referências internacionais. Acaba que muitas vezes há coisas que são lançadas lá fora, né? Então a gente tem que ter uma sensibilidade, né, para ver o que vai se usar aqui ou não, o que muitas vezes bom para a região que você mora, né? Há coisas que não vão se aplicar para nós que moramos aqui em Goiás, né? E ter realmente essa peneira, né, para entender e trazer para o cliente essa novidade. É muito interessante porque acaba que, igual eu sempre falo aqui com o Danilo, com todo mundo que tá meio que na minha roda de convívio, e acaba que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tudo que acontece lá sempre acontece adiantado referente ao Brasil, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falando, cara, aprende inglês.
Aprende inglês, porque se aconteceu lá nos Estados Unidos, vai acontecer aqui no Brasil depois de 10 anos. Sim. E um exemplo disso, por exemplo, existia uma franquia lá em Goiânia, de lojas assim, sabe? Internacionais. Que olhando e pesquisando vídeos de pessoas que eu seguia, que moravam lá, eram coisas que já eram da rotina e do cotidiano deles. Acaba que a tecnologia, ela sempre vem de fora, né? Ela é importada para nós. Hoje nem tanto. Hoje a gente consegue exportar muita tecnologia também, mas acaba que muito disso vem de fora para nós. Muita tendência vem de fora, e eu vejo o nosso mercado, Lorena, com um grande potencial de poder exportar essa cultura de arquitetura e de urbanismo para fora. Tanto que nós temos muitos nomes renomados da arquitetura, da engenharia, que estão projetando coisas imensas lá fora. Sim. Esse final de semana mesmo eu vi um engenheiro aqui do Brasil que projetou uma ilha artificial lá em Maldivas. Top. Então, assim, essa questão da internet, ela é muito, muito peculiar para nós, porque tá em pleno contato com todo mundo. Hoje, a gente tem um alcance que a gente jamais teria há alguns anos atrás. E olha que eu sou novo, né? Então, assim... e já pegando o gancho disso, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, compartilha essa live com o máximo de pessoas possível, que a nossa ideia com esse podcast é poder levar esse nosso mercado para você de uma forma descomplicada, de uma forma onde você possa entender e poder trazer nossos parceiros, nossos amigos do mercado aqui da cidade para poder estar trocando um papo com a gente e até mesmo algumas autoridades dentro dessa área. Lorena, uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer como que surgiu isso na sua vida? Como surgiu o designer de interior na sua vida? Qual que foi o seu primeiro contato com esse mercado? Sim, é até engraçado contar, mas eu desde criança, né, a minha família às vezes tinha o hábito de assistir novelas, às vezes até Big Brother, né? E eu lembro que eu assistia, mas eu não prestava atenção no enredo da novela, quem eram os personagens, o que estava acontecendo. Eu via através deles, eu via a casa lá atrás, a escadaria, a área de lazer, a mesa posta, a parede que estava com revestimento diferente. Eu ficava, nossa, eu quero ter uma casa assim um dia, né? E esse desejo de ter uma casa dessa um dia me trouxe a curiosidade de estudar algo sobre isso. E no início, é até importante falar, porque são coisas que acontecem com todo mundo. O meu planejamento era de fazer arquitetura. Esse era o meu plano inicial. Mas por uma questão da época que eu estava vivendo e tudo, eu acabei fazendo design e hoje eu falo verdadeiramente que hoje eu não faria mais arquitetura, no meu caso, né? Eu admiro todos os profissionais e amo o trabalho deles, mas eu vejo que hoje eu quero desbravar cada vez mais o design de interiores, eu sou apaixonada por tudo que eu faço. E é aquela questão, cada um no seu quadrado, né? E é um precisando do outro, os engenheiros, os arquitetos, os designers, casar, né? E desenvolver um bom trabalho para o cliente. Lorena, o que te levou a ser design de interior? E quando a gente fala assim, design de interior, qual que é a diferença do design para o arquiteto? Como você mencionou agora, né? Então, o que me levou a me tornar designer de interiores foi essa paixão, né, pela decoração, pelas casas, né, e assim, eu sempre prestei atenção nos tipos de morar. Talvez é uma coisa que muita gente não presta atenção. Eu prestava atenção nos tipos de famílias que habitavam aquelas casas. Tem a casa de vó, que geralmente é aquele tipo de decoração, uma casa mais cheia de coisas, né? É aquela casa que você chega e tem aquele aconchego. Eu prestava atenção naquela casa de quem era recém-casado, né? Era uma casa meio sem referências, cheio de tudo ao mesmo tempo, né? Que ainda estavam ali entendendo o que eles iriam ser, né? Aqueles recém-casados. Eu entendi a casa da família que tinha filhos, que era aquela bagunça, mas ao mesmo tempo aquele tanto de amor e tal, né? Aquele tanto de móveis e brinquedos e objetos para cima para a criança não pegar.
Né? Então, eu entendi a casa da pessoa solteira que estava fazendo faculdade. Então, é quando você começa a entender que a casa ela tem que ter uma identidade e que você tem que, antes mesmo de começar um projeto, fazer um bom briefing, né? Entender, porque o que acontece? O ideal para mim não é o ideal para você. Né? O ideal para uma família que tem 4 filhos não é o ideal para uma família que tem um filho que não quer ter mais ou que não quer ter filho nenhum, né? Eu já tive muito cliente assim. Então, essa o interessante é você entender o cerne, o gênesis, né? Qual é o ideal para aquela família, né? Então, isso me despertou muito, porque eu ficava curiosa muito com o tipo de morar, né? E quando a gente fala na diferença aí entre a arquitetura e o design ele se preocupa muito com o que está no interior, né? O nome meio que já diz, né? Design de interiores. A arquitetura, ela vê o interiores também, mas ela também está focada no arquitetônico, no estrutural, tudo por fora ali, né? Até tem um lema que fala, da porta para dentro, deixa com a gente, né? Mas não nos limita de trabalhar uma fachada, desde que não seja algo estrutural, né? A gente pode ali trabalhar um revestimento, uma pintura, um paisagismo, uma iluminação, mas a gente sabe muito bem diferenciar qual é o trabalho de quem ali, ter esse respeito em comum. E falando nisso, como que é para você hoje, por exemplo, casar a funcionalidade com a elegância, com aquilo que a gente fala, entre aspas, a boniteza? Uhum. Como é que é casar tudo isso? Porque às vezes a gente pensa muito no bonito. Sim. E acaba... A gente vê muito isso no mercado. A gente vê todo mundo indo mais pro lado, nossa, isso vai ficar muito bom, isso vai ficar muito belo, mas não é funcional. Sim. Como é casar tudo isso para você? É orgânico? É algo que acontece naturalmente? Acaba que como uma boa dona de casa, a gente acaba se preocupando com se aquilo que eu estou criando vai ser funcional ou não, né? Eu tenho um tipo de cliente que quer uma casa-cor, né? Uma casa de revista, porque ela quer o bonito e pronto, e eu tenho que respeitar isso, né? E eu tenho aquele cliente que quer funcionalidade, que quer facilidade de limpeza, né? Que quer uma casa que se modula, né? Que ela pode mudar com o tempo e tal. Eu creio que é algo orgânico, sim. Com o tempo, a gente vai pegando esse feeling, essa sensibilidade, né? De identificar, olha, um exemplo, essa bancada é linda, né? Mas você cozinha muito, né? Você vai ter uma ajuda, né, para cuidar da sua casa? Tem planos de ter uma funcionária? Porque essa pedra aqui vai te demandar mais tempo, né? Às vezes a gente até faz uma brincadeira, essa pedra aqui vai ser um filho, você quer? Né? Então, com o tempo, a gente vai pegando essa persuasão, esse feeling de entender e explicar para o cliente passar de uma forma que ele possa entender sem se ofender, né? Sim. Hoje o seu processo criativo, ele é prático? Hoje quem trabalha com você hoje, mas tipo assim, o que eu quero te perguntar é o seguinte: você ainda põe a mão nos seus projetos ali, desde a ideia até a execução, ou hoje você idealiza tudo, consegue passar isso, transmitir isso de uma certa forma que os seus colaboradores conseguem colocar isso, por exemplo, lá no computador para a gente poder transmitir isso para os clientes, ou você ainda está meio que solo? Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo no escritório, e basicamente eu crio o projeto às vezes no AutoCAD, né? Eu tenho mais facilidade com AutoCAD do que com plataformas de maquetes. Eu crio no AutoCAD e aí eu começo a desenhar ali à mão, por cima, né? Eu vou criando ali, eu gosto de canetinhas, né? A moda antiga, eu vou pintando, eu vou pegando ideias, referências, e aí também vai uma dica para quem é da área ou cliente que está pensando em construir e quer entender um pouco mais sobre o assunto, que vai além do Pinterest, né? Que é o famoso que todo mundo hoje conhece, que é o Behance, né, que é uma plataforma que a gente consegue pesquisar tendências, né, e vai além daquela plataforma que é o Pinterest, né, o Instagram por si só, né, e a gente consegue buscar muita referência bacana, mas é aquela questão, né, a gente tem que estar sempre preocupado em criar,
né? Porque o copiar ele é fácil, né? Muitas vezes a gente busca referências, né? Mas a ideia tem que ser algo novo sempre para cada cliente. E a gente sempre tem que estar muito atento, né, Danilo? Aquela questão do até onde vai o tudo se copia, nada se cria, tudo se copia, né? Porque hoje a gente está num mundo tão ativo, tão rápido, tão prático, que a gente sempre acaba vendo referências e a gente está sempre conectado. E aí, quando a gente tem uma ideia, como saber se aquela ideia foi a partir da gente ou não, né? E eu já tive casos de cliente chegar, muitas vezes, com uma imagem pronta e falar, eu quero igual, né? Aí daí você fala, putz, o que é que eu vou fazer com isso, né? Então, a gente tem que eu tive que ter uma sabedoria ali de falar, olha, você está tendo o trabalho de procurar uma profissional, você vai investir um valor nisso, né? Por que você não dá a oportunidade para a gente poder criar um projeto personalizado para você? Né? Que a gente vai entender as suas dores, as suas necessidades, o que você realmente precisa, porque muitas vezes isso aqui não é legal, bonito, mas quando a gente for executar, não é a sua cara, né? Então, o ideal é realmente a gente criar, né, para aquele cliente. E o criar, ele leva um tempo, né? Não é o famoso projetinho que muitos clientes falam, eu quero um projetinho, fica pronto amanhã, né? Não é isso, a gente precisa entender a identidade de cada cliente, a gente precisa ter um tempo para criar aquilo, para eu passar para as minhas desenhistas, para elas criarem na maquete em 3D, para poder apresentar para o cliente. Então, é um processo, o projeto, eles são processos, né, que a gente tem que cumprir cada um deles. E é igual a Lorena está falando, é muito interessante, porque muitas das vezes o cliente, quando ele procura um profissional assim, às vezes ele vê algum desenho, vê alguma fachada, né? Ele quer algo igual. Mas é como igual você falou, tudo é um processo, né? Através da entrevista, você vai entender o que o cliente quer, o que é o homem e a mulher, o que é que vocês querem, a necessidade naquela casa, né? Sim. Que tipo de fachada, né? Tudo aquilo que vai interferir para trazer uma identidade, né? E criar algo que os dois vai... Tem uma sintonia ali dentro daquela casa, né? Tem uma funcionalidade. É interessante, muitas das vezes que a gente encontra nas obras, o pessoal fala que ele copiar e colar. Sim. Mas a gente vê que, hoje em dia... Tem mudado muito isso aí. O pessoal quer algo diferente. Ele quer que você crie aquele diferente. Não um simples projeto. Eu creio que ali, quando a pessoa ela quer criar, ela quer um sonho, ela quer viver um sonho, uma casa... para ser concedido um sonho para ela ali, para ela viver, né? Então não é muito aquele hoje mais de copiar e colar, né? Mudou muito, né? Muito nessa parte, antigamente, né? Assim, as pessoas não enxergavam tanto a casa como um lugar para viver experiências, né? E isso tem mudado muito, né? As pessoas, elas buscam cada vez mais viver experiências e principalmente, né, nunca foi falado tanto a questão da pandemia, né? Foi quando as pessoas olharam para dentro das suas casas e falou, cara, eu quero mudar isso aqui não tá legal, isso aqui não é funcional, para que eu tenho isso? Ou eu preciso daquilo, né? E aí, principalmente na nossa cidade, que eu posso falar com referência, né? Essa área nunca cresceu tanto, né? Nós, graças a Deus, temos sido valorizados no mercado cada vez mais, né? Várias obras, várias pessoas já vê a necessidade de se contratar um profissional, né? De se contratar uma construtora, de fazer um projeto bem feito, de aprovar aquele projeto e não fazer ele ali meio que nas coxas, vamos dizer assim. Então, tem se realmente valorizado a nossa profissão. É interessante quando você falou aí da pandemia. Quando a gente começou o escritório, a gente começou um pouco depois da pandemia, assim, mas estava ainda, né, vamos dizer assim. Então a gente viu que cresceu bastante esse tipo de reforma, né? O pessoal estava em casa, ele queria fazer algo diferente, uma pintura, né? Mudar algo ali na casa, fachada. Então o nosso forte no começo foi bastante reforma, né? Então a gente começou através de fazer reforma, para depois a gente começar a casa do zero. Então a gente viu que cresceu bastante essa parte de reforma, né, em casas, né? Sim. O pessoal quis mais criar algo dentro da casa, valorizar mais o ambiente, né? Porque o pessoal, quando deu a pandemia, ficou todo mundo em casa. Então, assim, o pessoal começa a ver um defeito, né? Começa a ver, quer criar algo. Então, assim, nossa empresa cresceu mais nessa parte da pandemia, através de reforma, né? Sim. E tipo assim, voltando até um pouco para essa questão do assunto de hoje, a galera não aceitar mais. Não é que a gente entrega qualquer coisa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, hoje a galera tá bem informada, né? Sim. E acaba que
muito do que se fazia antes, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, a galera já não aceita mais, porque literalmente vê uma diferença. E essa questão a gente passou por muitos processos, né? Na arquitetura, na engenharia. Então a gente vê no passado as pessoas utilizando mais do telhado à vista. Aí na próxima época a gente vê a galera usando platibanda, que é aquela famosa casa de caixote. E hoje a gente vê que a galera está mesclando muito também. E um pouco daquela arquitetura mais antiga, né, do neoclássico, ele acaba que está voltando muito. Sim. Muitos detalhes mais antigos estão voltando. Para você mesclar esse moderno com esse mais antigo, é algo muito, muito difícil, algo que você faz com uma certa naturalidade. Como é que você vê isso? Eu sou apaixonada no estilo neoclássico. Eu acho que as casas mais bonitas são essas. Claro que eu gosto um pouco do moderno, mas quando eu passo na frente de uma casa assim com umas curvas e tal, eu fico apaixonada. Me remete muito a uma casa que realmente é um lar, assim, né? Eu creio que, igual você falou mesmo, né? Tem se usado muito, tem voltado muito, e eu acho bem bacana mesclar, às vezes, os dois. E é interessante, né, Danilo? Porque eu não sei se para você é dessa forma, mas para mim e pro Danilo, só contando um pouco de como a gente trabalha aqui no escritório, eu e o Danilo, a gente começou o escritório porque eu entendo mais da parte de projetos e o Danilo, ele entende mais da parte de obras. E a gente meio que casou os dois para trabalhar junto ali. E hoje eu tô meio que entrando na obra aos poucos com ele, pra gente trabalhar um pouco junto nisso. Até mesmo porque aqui no escritório a gente consegue agora ter mais um fluxo, onde a gente consegue contratar pessoas para ajudar a gente aqui dentro. E eu e o Danilo, a gente olhou e falou, não, essa parte de obras é o que compensa nós dois. Os donos do rebanho, pôr a mão ali, entendeu? Mas para nós é muito comum a gente ver o cliente, nossa, eu quero economizar nisso, eu quero economizar naquilo. Hoje a gente vê muitas opções para a gente, por exemplo, vou dar até um exemplo de uma coisa que a gente estava até conversando sobre esses dias, que é a questão, por exemplo, o cliente ele quer uma bancada num mármore ali, num quartzo branco, lindo, maravilhoso. Só que a gente sabe aqui entre nós que é uma das mais caras, né? Sim. E aí, quando a gente entra na internet, a gente se depara com aquelas questões, tipo assim, faça a sua bancada de alvenaria e revista ela de porcelanato. Você sugere opções para os seus clientes? Como é que a gente pode falar? Quando não comum, a gente sempre tem aquela opção, a segunda opção. Uhum. Você adapta a isso ou você tenta sempre seguir aquela linha do acabamento mais fino para poder o cliente não ter problema lá na frente? Porque a gente vê muito isso hoje, né? A galera ela quer fazer algo bonito, até mesmo por causa do Pinterest, né? Eles olham lá e falam, nossa, eu quero isso. Como eu posso fazer isso de uma forma barata? É igual aquela famosa piada, né? O cara tá lá na casa dele à tarde, ele quer fazer um bolo. Aí ele entra no YouTube e pesquisa como fazer bolo sem farinha, sem fermentos, sem nada. Então, assim... E ele vai achar. Entendeu? Então, como é que você lida com essas opções? Então, como profissional, né, eu sempre indico primeiramente o mais seguro, né? Uhum. Aquilo que eu já vi que tem anos no mercado e não deu problema, né? Um exemplo, muitas vezes eu faço orçamentos em lojas que eu sei que vai entregar, que vai ter um pós-venda, que vai ter um respaldo, né? E o cliente, eu quero comprar tudo pela internet, pelo AliExpress. Eu nunca vou indicar isso. Se ele quiser comprar, ele vai comprar por si só. Por quê? Como que eu vou garantir algo assim? Uhum. Né? E outra questão nos meus projetos eu sigo sempre decorações atemporais, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, atemporalidade. Por quê? Tudo que está muito na moda hoje, né? Da mesma forma que veio rápido, pode ir rápido, né? E eu detestaria abrir o meu Instagram ali e olhar projetos que saem de moda. Sim. Eu ia ficar triste com aquilo, né? Sim. Então eu prefiro projetar uma casa que vai passar anos, né? E eu ainda vou receber elogios, vai passar anos e os clientes ainda vão gostar, vão se sentir bem ali. Não é algo que fala, nossa, eu coloquei isso. Para que eu coloquei uma bancada vermelha na minha cozinha? Entendi. Eu quero arrancar, e aquilo foi o investimento de um carro.
né? Então, em todos os meus projetos, eu busco muito algo que eu sei que vai dar certo, né? Que já foi testado, que já tem mais de 10 anos no mercado. Indico lojas que eu sei que vão entregar, né? Jamais eu vou indicar comprar itens pela internet. Eu deixo o cliente totalmente livre. Eu sei que isso é uma ferramenta. Eu mesma compro bastante, mas é algo que infelizmente eu não consigo te segurar se aquilo é bom, se aquilo é original, se aquilo vai chegar para você, né? A gente até hoje numa obra comentou, a gente compra, às vezes o cliente quer comprar uma iluminação pelo AliExpress, pela internet, quando chega o negócio não tem como, não é a mesma energia daqui, não tem como instalar, né? E aí foi um dinheiro. Né? Então eu prefiro me resguardar nessas situações. Entendi. Isso que a Lorena falou aí é muito importante, porque como a gente está no dia a dia na obra, acontece muito isso. O cliente chega para a gente, está o detalhamento lá do projeto, a arquiteta passou aqui um pendente. Esse pendente custa R$5.000. O cliente, vamos pedir um lá pelo Mercado Livre. Muitas das vezes, quando chega esse produto, não é aquela realidade. É a réplica da réplica. É a réplica da réplica. Então, tipo assim, às vezes o cliente acha que está economizando, mas aí, às vezes ele está gastando mais. Porque não tem como você falou, às vezes você vai comprar um produto, você não tem um respaldo. São você as não tem uma economias garantia, baratas. São as economias baratas. Então, o barato, ele se torna sendo caro. Sim. Porque a gente sabe que hoje em dia, quando a gente tem um produto, tem um pós-venda, tudo isso é importante. Você tem um respaldo, né? Da empresa. Por exemplo, você comprou numa loja aí que é aqui em Rio Verde mesmo. Deu problema, tem que fazer uma troca, você está aqui em Rio Verde. Sim. Você compra um produto em Goiânia ou assim no AliExpress em São Paulo, você tem aquele retrabalho que está trocando e volta. Sim. Então, às vezes, muitas das vezes nem compensa. Às vezes o frete daquilo, faltou meio metro de piso. Como que você vai pagar um frete para vir para trazer só isso? Ou o vendedor não tem como ir na sua obra, né, para te dar um respaldo. É algo muito trabalhoso, né? Exatamente. Isso acontece muitas das vezes na obra, porque o cliente às vezes fala assim, não, vamos comprar esse piso aqui de fora. E a gente sabe que obra a gente coloca uma metragem, que depois não bate aqui lá, tem que comprar de fora. Então você não consegue ter essa flexibilidade, né? Sim, então, assim, você está aqui em Rio Verde, você vai ali no depósito, eu quero esse tal piso, mesmo lote, você consegue pegar ali no mesmo dia e resolver o serviço. Sim. Muitas das vezes, quando é algum produto de fora, a gente tem muito isso, atrasa a obra, é tempo. Então, o tempo hoje é dinheiro também, né? A gente sabe. Então, é muito complicado essa parte, quando o cliente comprar produto fora, ele tem sérios problemas desse jeito, né? Sim. E só fazendo uma pausa, nós temos algumas perguntas no chat para a Lorena e agora a gente quer agradecer, né, Danilo? Nós queremos agradecer todos vocês que estão aí assistindo com a gente. Nós estamos agora em 25 pessoas ao vivo, simultaneamente com a gente. É um prazer poder ter você aí. Compartilha essa live, curte ela, se inscreve no canal também. Acompanha a gente lá no nosso Instagram. Vai aparecer para vocês aí os nossos Instagram, o meu, do Danilo, da Lorena, do escritório dela. É um prazer poder ter vocês aqui. Lorena, a Wendy Ellen, ela perguntou assim, como é feito a escolha dos móveis na hora de montar um projeto? Então, ainda é muito a questão do nosso briefing, né, que é a entrevista que a gente faz com o cliente desde o início, né, onde eu vou identificar um exemplo, se o cliente tem cachorro, se ele tem gato, se ele tem filho pequeno, né, eu não vou especificar ali um sofá branco, né, criando o projeto ali, a gente consegue dimensionar a questão de medidas, né? A gente vai escolher materiais dos móveis, a gente consegue indicar no próprio projeto que a gente cria, a gente já deixa todas as opções, né? No meu projeto, quando o cliente aprova aquele projeto, a gente entrega um detalhamento de todos aqueles ambientes e a gente tem um memorial descritivo e quantitativo, onde vai ter uma tabelinha ali mostrando todos os móveis, né, que deixa o cliente mais livre para comprar no tempo dele, para executar a obra por partes, né? A gente tem esse nicho de cliente, ou para executar tudo de uma vez só, para comprar sozinho, né? Para não depender de mim para ir comprar. E com isso também a gente indica lojas parceiras, né? Que a gente já conhece os materiais, o pós-venda e tudo mais. Entendi. E em relação aos móveis planejados, vai muito do briefing, né? Sim. Que você tem com o cliente, para você entender qual que é a personalidade do cliente. Então, como isso se aplica, né, nos móveis dele. Hoje, essa questão do briefing para você, para todos nós, né, algo muito, muito importante para que nós possamos entender a persona do cliente, a personalidade dele.
se fosse para você dar uma nota para isso na sua vida, como proprietária de um escritório de design de interiores, essa parte do briefing para você é a mais importante em todo o desenvolvimento do projeto? Sim, sem dúvida é a mais importante toda e muitas vezes ela é negligenciada, né? Ela é esquecida. Uhum. E ela é muito importante, porque é ali que eu vou fazer um raio-x do meu cliente, né? Fora isso, é como se eu fizesse um projeto com uma pessoa lá no Japão que eu nunca vi, não conheço, né? E era como se eu enfiasse goela abaixo um ambiente, uma casa que não tem nada a ver com aquela realidade. Sim. A Isadora, ela perguntou no chat pra gente. Lorena, você disse algumas necessidades especiais que precisam ser atendidas. Por exemplo, a questão de quantas pessoas possuem na casa. Mas para você, nessa parte do briefing, qual que é o detalhe mais importante? Qual que é a coisa que você mais preza no briefing para entender o seu cliente? Bom, vai muito a entender também o estilo de decoração que a pessoa gosta, né? A gente vai encontrar aí pessoas que gostam de uma casa mais cheia de móveis, né? Mais clássica. A gente tem vários estilos. E eu tenho aquele cliente que é mais minimalista possível. Então, imagina eu fizer uma casa para ele cheio de coisinhas nas paredes e móveis, onde ele mal consegue andar ali, né? Sim. Então, eu creio que entender o estilo de decoração é muito importante, né? Entendi. A mesma coisa de eu pegar uma pessoa clássica e fazer uma casa industrial. Entendi. Né? Então, eu creio que entender o estilo. E daí, depois, pós isso, vem outras perguntas que são bem importantes. Entendi. E dentro dessa questão dos estilos, qual que é o estilo que você mais gosta? Neoclássico. Neoclássico. A gente também tem uma pega, né, nesse, né, Danilo? Assim, eu sempre gostei desse neoclássico, nessa parte aí, porque eu gosto de alguma coisa mais antiga, vamos dizer assim, mais colonial também. E desde quando eu comecei a mexer com obra, eu estava nessa parte do neoclássico bastante. Depois deu uma parada, né, veio essa parte mais... E aí, quando agora voltou de novo, eu sempre gosto mais dessa pegada também. Sim. Eu acho muito legal essa parte. Lorena, eu sempre queria fazer essa pergunta. Ai, meu Deus. Lá vem. Mas eu queria que o povo entender como é que é. Tem uma curiosidade. Como é para você, quando a gente está no dia a dia, quando você desenvolve um projeto, você desenvolveu, o cliente ali aprovou, foi tudo, e depois, quando começa a colocar em prática lá, o cliente quer mudar. Como é para você? Tipo assim, você começou a obra, eu vou dar um exemplo, quando começa uma obra, o cliente quer mudar a parede, ou quer que seja de outro jeito, como é que é para você nessa parte de design? É uma questão bem complicada. Alô, meus clientes! Como você lida com isso? Assim, a gente está ali para atender o cliente da melhor forma, a gente sabe que é ruim, né? Porque tudo ali é um processo. Muitas das vezes, o cliente fala, eu quero mudar isso aqui ou aquilo outro, acaba tirando um pouco o foco ali do projeto, né? Sim, sim. É uma questão muito interessante, porque até há algum tempo atrás eu estava conversando com as profissionais que trabalham comigo no meu escritório e eu aconselhei elas o seguinte: olha, a nossa profissão é muito importante você ter relacionamento. Não adianta nada eu ser uma boa profissional, saber projetar, né, lá com o meu computadorzinho e tal, mas eu não ter relacionamento. A obra acontece muita coisa e muitas vezes eu vou me deparar com clientes com temperamentos mais difíceis, um cliente que é super indeciso, né? E aí ele vai querer mudar, né, o projeto. Eu preciso ter ali um relacionamento muito bom com o cliente, ter uma paciência, falar, olha, você realmente está disposto a alterar isso aqui? Isso vai alterar em várias outras coisas, né? Agora, né, quando a gente fala em, olha, eu preciso mudar isso aqui, porque financeiramente isso aqui estourou muito meu orçamento, ou isso aqui eu não vou conseguir, né? É claro que é tudo conversado. O projeto ele não pode ser engessado. A gente cria o projeto, mas a gente entende que alguma alteraçãozinha ou outra algum ajuste vai acontecer, tanto por questão de logística, entrega, ou até questão financeira. E a gente tem que saber lidar, ter esse feedback, esse relacionamento. Eu julgo que hoje do meu diferencial é ter o relacionamento. Eu brinco que quando eu começo a fazer o projeto de uma família, eu fico ali naquela família. Eu faço a casa dos pais, a casa dos filhos, a outra filha casa, eu faço o apartamento.
Porque é muito importante esse relacionamento. Não adianta só você entender de decoração, ser a expert, saber todas as tendências e não ter aquela sensibilidade de entender que um dia o cliente vai chegar na obra frustrado, um dia ele vai chegar irritado, vai acontecer problemas que você vai ter que ter um jogo de cintura ali e levar a situação. Então, é saber lidar com essas situações e entender que vai ter que acontecer. Claro que com alguns clientes é mais do que com outros, né? Mas é ter essa sabedoria. É muito importante, como você falou, esse diferencial, a gente ter a flexibilidade com o cliente, né? Porque Sim. eu acho que quando o projeto, igual você falou, no projeto não é engessado. O cliente ele tem que ter uma opção também. Você Sim. tem que trazer aquela assim, opção também para o cliente, né? Igual você falou. O cliente escolheu que o revestimento ali da fachada. Então ali chegou no final da obra, o custo está muito alto, você quer abaixar a cabeça. Eu acho que o diferencial é você dar a opção para o cliente, né? Sim. Porque às vezes a pessoa às vezes chega, mas a cliente falou, ou a arquiteta, a designer falou que tem que ser esse revestimento. Sim. Mas se você traz outra opção para o cliente, fala, oh, pode ser esse aqui, vai ficar legal, então eu acho que, tipo assim, tira muito aquela questão de engessado, né? Sim. Você poder resolver o problema do cliente. Ser flexível. Ser flexível, né? Então a gente vê hoje em dia, o pessoal, o diferencial hoje de uma empresa, toda empresa eu creio que ela tem problema. Não empresa é 100%. Só que eu acho que o diferencial da empresa é resolver o problema do cliente. Sim. Porque a gente, aqui nos bastidores, a gente sabe que obra tem problema. Sim. Mas o diferencial de um profissional, de uma empresa, ela resolveu o problema do cliente. Ela dá a solução. Sim. Né? Às vezes, chega uma determinada etapa da obra, muitas das vezes, assim, o designer, ele coloca algo num projeto, na hora de executar ali, o mestre obra interpretou de outro jeito, Sim. e ele vai trazendo transtorno, tudo aquilo. Então, assim, eu acho que a gente está ali, reunir com o arquiteto, com o engenheiro, né, com o mestre obra, para a gente resolver o problema. Sim. Eu tinha pensado que era assim no projeto, mas eu vou executar assim. Então, assim, quando você traz a solução, você resolve o problema do cliente, eu creio que ali, tipo assim, quebra tudo essa questão do engessamento, entendeu? Em obra. E até uma dificuldade que às vezes a gente enfrenta muitas vezes a gente cria um projeto lindo, maravilhoso, mas a gente chega na obra, o cliente às vezes contratou uma empresa ou um mestre de obra que não é flexível, às vezes não aceita a gente na obra, né? Acha que a gente está ali para criar confusão, para dificultar o trabalho dele, e aí essa amizade, essa parceria não acontece. Então a gente tem muito problema, né? É legal a gente... Às vezes a gente indica muito profissional para cliente, mas ter essa amizade, né? E ter ali o nosso espaço, né? Para a gente, olha, esse acabamento não ficou legal, vamos refazer? Isso aqui vamos ter que trocar, né? Isso aqui, acho que a gente pode melhorar esse rejunte, isso aqui. A pessoa ter essa flexibilidade, né? Para ouvir e a gente um ajudando o outro ali dentro. A gente fala ter aquela parceria ali na obra, né? Sim. No dia a dia, a gente conversando, você passa até aquele acompanhamento também. É igual você falou mesmo, muitas das vezes você chega, você projetou um revestimento ali, o rapaz não seguiu o projeto. Sim. E você deve parar de chegar para a pessoa, vai ter que arrancar, fazer outro. Ali tudo é custo, é mão de obra. Sim, então, assim, mas acho que quando você chega num lugar e você fosse flexível nessa parte, eu creio que tudo se resolve. Sim. Né, e a obra continua adiante, né? E a gente sempre tenta ser o mais flexível possível, né? A gente, como profissional, eu e o Danilo, a gente sempre tenta levar o menos de problema possível para o cliente. A gente tenta resolver sempre entre a gente ali e sempre apoiando aqueles profissionais que são nossos parceiros. Um exemplo, você. A gente tem obra hoje que foi indicação sua, que a gente administra e que é projeto seu. Então, se alguma coisa der errada no projeto, alguma coisa der errada na execução, a gente sempre senta e conversa, como a gente sempre faz. E essa questão de acompanhar a obra para você, Lorena. Você sempre projeta, lógico que você tem as visitas que você faz na obra, mas essa questão de acompanhar a obra e ver se os detalhes eles estão sendo seguidos, você gosta dessa parte? É uma questão assim, a gente está ali na obra para ser um facilitador, né? Eu gosto sempre de colocar muito dessa parte, nessa forma. A gente tem que estar ali tendo liberdade para olhar, né, e dar um feedback para o profissional. É uma área bem complicada, a obra é uma área que demanda muito observação. E a gente, como está nessa área, acaba que a gente respira isso o dia todo. Então, acaba que a gente tem um olhar mais treinado do que o cliente. Né? Que eu gosto muito de brincar que tem que ser realmente cada um no seu quadrado, né?
o cliente ele não tem que se cobrar entender de todas as áreas, né? Muitas vezes ele tem ali seu trabalho, ele tem a sua família, ele tem tanta coisa para administrar, por que não delegar essa função? Né? E aí é onde que a gente entra, onde a gente consegue na obra detectar o problema, né? E tentar ajustar, evitar problemas também, essa é a nossa função, e claro que quando, igual o Danilo colocou, quando acontecer, a gente ser ali um agente facilitador, né, que vai trazer uma solução, não ser uma pessoa que vai chegar ali na obra e, nossa, que coisa, e só ficar naquilo, né? A gente vem de uma época onde muitas mudanças aconteciam, né, durante o processo do projeto, o processo da questão até da execução também. Para você, os seus clientes hoje, eles costumam seguir muito a risca, o que você coloca no projeto? Ou você ainda tem muita dificuldade com essa questão também? Olha, algo que a gente tá comentando. Graças a Deus eu estou vivendo uma época que os clientes, eles têm realmente seguido o projeto, né? É igual você falou, foi uma reeducação do público, né, dos clientes. Hoje, a gente já tem obra que a gente faz o projeto, entrega, né, o caderno técnico, a apostila, e aí a gente vai ver a coisa acontecendo, e isso é muito gratificante para a gente. A gente vê um antes e depois, ou a gente vê um projeto e comparar com o finalizado, isso é muito gratificante. Entendi. Eu creio que sim, hoje em dia as obras estão seguindo um cronograma, né? Pouco está sendo se alterado, e eu acredito que cada vez mais vai caminhar para realmente seguir o script. A gente estava conversando isso antes de tudo começar aqui, eu estava falando com a Lana a respeito disso mesmo. A gente tem uma obra que está em andamento, né? A gente já está fazendo limpeza pós-obra, e essa obra tem seguido a risca, né? Sim. A gente mostra os acabamentos, tem seguido aquilo que você tem passado. E para a gente que está ali no dia a dia na obra, a gente que está administrando, para a gente também é importante. Sim. Porque a gente segue ali a risco um projeto. Tem um memorial descritivo, né? Então isso facilita para a gente ali, o projeto. O pessoal entender essa parte de projeto é muito importante, porque... Nossa, quando uma obra ela vai fluindo certinho igual ao projeto, o tempo dela é menor. Ela cumpre o tempo, ela evita problemas, porque tudo que você altera, igual você colocou, tudo que você altera encosta numa outra coisa, que aí vai mexendo nisso, que encostou naquilo, que precisa mexer, e vai gastando mais tempo e dinheiro, né? E muitas das vezes é isso mesmo, porque quando você passa um memorial descritivo ali, passando tipo de acabamento, tipo de torneira, você pensou naquilo ali projetado para aquilo. Sim, então, tem um porquê de existir, isso, né? Tem um porquê, né? Então, muitas das vezes o cliente ele muda, na hora que vai ali para a gente poder instalar, ou um profissional colocar no local ali, não dá certo. Então, a gente vai e busca, mas você comprou um outro tipo de acabamento, você quer docol ou deco, então isso é muito importante essa parte, né? Influencia muito, né? Então, muitas das vezes o pessoal acha que o projeto, ele está ali, você sempre entrega para a gente nas obras uma apostila com bastante informação, bastante detalhamento, então isso facilita para a gente ler na obra. Sim. Então, quando você pega uma obra e você segue todo aquele projeto, diminui a questão dos problemas, né? Sim. Então, você vai ter uma obra ali tranquila para você levar. E até questão de gastos, né? O projeto, muitas vezes, ele significa 2 a 3% da obra total. E ele é o 80-20, né? É a regra de Pareto ali que a gente brinca, né? Ele é tão importante numa obra que muitas vezes é ele que vai ditar se vai ser uma obra assertiva ou não. Muita gente, às vezes, ele quer começar a economizar desde o início, ele não faz um projeto, e aí ele gasta muito mais do que aquilo, porque ele não houve um planejamento, ele não sabe onde ele vai chegar. O projeto está ali realmente para você ter um norte, né? Até para você ter uma previsão de custo, né? Tem uma galera que às vezes vai ter que pegar um financiamento, né? E ele precisa saber exatamente quanto ele vai gastar. O projeto, ele tem um memorial descritivo que a pessoa consegue ali fazer um orçamento da casa todinha, né? Tudo que ela vai gastar com decoração, para ela poder prever esses custos e saber, não, vou conseguir, né? Ou não, eu vou ter que alterar isso aqui antes de fazer. Porque depois que está pronto, ou depois que ele já comprou, ele não consegue mais alterar. Agora, o projeto, sim, né? Ele aceita ser alterado. O papel tá tudo certo. Antes da execução, né? Isso. E hoje, essa questão, igual a gente estava falando, dos prazos, e que sempre que altera algo, sempre esbarra em outra coisa. Essa questão dos prazos,
Eu sempre tive um pouco de dificuldade com essa questão de passar prazo para o cliente. Não que a gente passa e não cumpre, nunca aconteceu disso. Mas você sempre quer ajudar o cliente a entregar aquilo no prazo mais rápido possível, mas acaba que você compromete a sua linha de produção para poder ajudar um cliente. Como você lida com isso, com essa questão do prazo? Para você dar um prazo, 10 dias, 15 dias, aí o cliente, nossa, mas eu precisava para 5. Você não consegue? Não, tipo, para você é fácil lidar com isso? Olha, eu te peço 10, porque realmente é 10 que eu preciso e tal. É difícil dar um não para o cliente nesse momento? Então, com o passar do tempo, a gente vai ganhando uma maturidade no escritório, né? Uhum. De dizer realmente a verdade. E eu gosto sempre de dizer a verdade, porque a mentira, ela sempre vai te pegar em alguma... Você mesmo se entrega, né? Eu gosto de explicar muito, né, na linha de raciocínio, que o meu trabalho ele é uma criação. Né? Você não adianta uma criação, você não consegue pedir ali um artista para pintar uma tela correndo. O projeto que eu faço correndo não é o mesmo que eu faço com mais tempo. Né? Tudo é um processo, e quando você começa a pular aqueles processos, vai ter um erro. Vai ter, sabe, uma coisa, porque não dá aquele tempo certo, né? Então, eu costumo sempre, coloco nos meus orçamentos, nos meus contratos, o tempo que eu preciso para cada etapa. Claro que a gente tenta ser flexível um pouquinho de eu estou com muita urgência. Olha, eu vou fazer o meu possível e tal, mas eu gosto sempre de trabalhar com os prazos mais verdadeiros, né? Do que, e aí às vezes eu até surpreender o cliente, né? Do que eu prometer e não cumprir, né? Aí que eu vou me queimando. Essa questão de prazo é muito importante, né? Porque não adianta você até querer... mesmo para obra, né? Exatamente, porque não adianta você querer iludir o cliente. A gente, pela experiência que a gente tem na obra, que a gente sabe que tem os imprevistos, ainda mais nessa época que a gente está agora na época de chuva, a gente vai começar a falar para o cliente, vou falar, é 3 meses, aí 2 dias choveu, aqueles 2 dias ali, ela atrapalhou toda a execução ali da obra. Sim. É uma caçamba que eu peço para entregar, é um material que não consegue entregar, então, tipo assim, às vezes é melhor você passar um prazo com folga, você falar, vai gastar 3 meses, você fala que é 4. Sim. Você tem um mês ali de folga, por quê? Vai ter esses imprevistos. Toda obra ela tem um imprevisto, então, tipo assim, é melhor você ser verdadeiro com o seu cliente, não iludir ele, né? Você passar o prazo com folga, que, igual nós estávamos conversando aqui, você vai surpreender no final. Sim. Né? Você vai entregar. Muitas vezes o cliente, para ele, esse é um diferencial seu. Que ele vai falar, nossa, eu fui no Danilo e ele me falou a real. O outro cara me prometeu coisa E não demais. cumpriu, né? E eu sempre falo, gente, corra de gente que promete coisa demais. Ninguém vai te dar tudo de mão beijada. Né? Então, assim, vá nas pessoas que você sinta confiança, né? E que vê que está sendo mais verdadeiro. Entendi. Lorena, a gente sempre vê, né, no nosso dia a dia, essa questão da automação como algo com bons olhos hoje no cotidiano dos clientes. Hoje você entrega, junto com seus projetos, algo para que ele possa pensar na possibilidade de uma automação? Você sugere isso para eles ou ainda não é uma realidade para os seus clientes? Sim, todos os meus projetos eu já indico, né, automação, tanto da mais simples, né, que seria às vezes um som ambiente. Hoje a gente tem Alexa no mercado e outros dispositivos. E também eu tenho usado bastante aspiração central, né, que é algo novo aqui no Brasil, né, que lá fora já em todas as casas. Sim. Aspiração central, irrigação de jardins, toda a automação da casa. E assim, é só uma ponta do iceberg, né? A automação tem muita coisa para ser explorada dentro de uma casa. Sim. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aí com a gente, né? A galera tá em peso aqui no chat. Essa Lorena é sinal de qualidade. Gente, ela é sinal de qualidade mesmo, hein? A gente tá no dia a dia com ela e tem sido muito gratificante poder trabalhar, né Danilo, com a Lorena.
Então, assim, eu quero agradecer a vocês que estão aí. A gente já está quase encerrando, já vai inteirar agora 1 hora que a gente está aqui. Nem parece, passa muito rápido. E eu queria deixar aberto para vocês aí no chat, se você quiser fazer mais alguma pergunta, se quiser falar mais alguma coisa, deixar aí no comentário para que a gente possa estar interagindo aqui com a Lorena. Daqui a pouco eu quero fazer com você, Lorena, uma tag, uma brincadeira do que você prefere entre as opções que eu vou te dar. Mas, assim, é muito gratificante, né, Danilo, poder estar nesse mercado. Inclusive, em um ano que começou meio conturbado, mas que a gente vê que está caminhando para ser um ano de muita prosperidade, né, de muita bonança nesse mercado, onde a gente vê que a galera está querendo construir, está querendo reformar, está querendo fazer projeto. Então, assim, como que você vê esse mercado da arquitetura, da engenharia, tudo isso que engloba essa área nossa, aqui aplicado na nossa cidade de Rio Verde? Cara, a cidade de Rio Verde, ela é impressionante, né? Assim, é uma das cidades que, assim, 4º ano consecutivo, a cidade que mais cresce no Brasil, né? Eu falo que o mercado externo inteiro está de olho aqui na gente e às vezes eu vejo gente reclamando que quer ir para fora para trabalhar, né? Isso aqui, o Rio Verde está realmente um mar, né? Quem quer, tá lotado, né? Tem muito campo, né? Eu sempre converso muito com as minhas colegas de profissão. Realmente todo mundo com a agenda cheia. Rio Verde só tem a crescer, né? E a gente tem um gráfico de crescimento de previsão muito grande ao nosso favor, né? Rio Verde vai crescer muito. E a gente só aproveitar. Nossa, é muito bom, né, Danilo? Porque a gente realmente vê essa empolgação do pessoal em poder investir na cidade, poder tá contribuindo não só para que o sonho pessoal da pessoa se realize, mas também contribuindo para a cidade melhorar, para tudo. Hoje a gente tem uma cidade muito bonita, muito organizada, em comparação a alguns outros anos atrás, né? A gente tem uma cidade que realmente está aí para acolher quem se dispõe a trabalhar, quem se dispõe a dar a cara. A gente vê muitos loteamentos, muitos condomínios surgindo aí e a gente espera poder trabalhar junto, né? Sim. Nessa evolução. Sim, nessa evolução para a cidade. A gente está falando também, antes de tudo começar aqui, a parte de franquia. Está vindo muita franquia aqui para Rio Verde, né? E a gente tem uns projetos aí, né, que já tá para sair, né? Para colocar em prática. Logo vocês vão poder ver essa parte de franquia, que a gente tem uma parceria grande, né, Lorena? Sim. Então, assim, a gente vê que Rio Verde ele tá um boom, né? Então, tudo que você faz aqui em Rio Verde, ele prospera. Tanto na do construção civil, na agropecuária, tudo aí aqui em Rio Verde que você faz dá certo, né? A gente vê que é uma cidade que sempre está crescendo. Igual a Lorena falou, muito que o pessoal tá aqui em Rio Verde, quer ir para fora, né? E muitos lá de fora querem vir para Rio Verde, porque a gente sabe qual é o potencial aqui de Rio Verde nessa área da construção civil. Então, assim, eu acho que é muito importante essa parte de franquia também, né? Que o pessoal está querendo implantar aqui em Rio Verde. A gente sabe que entra muito dinheiro, o mercado aqui é muito grande aqui. Então, a gente vê que é um mercado que sempre está crescendo, né? Abrindo muitas portas, né? Sim, sim. E aí até um adendo, né? Pessoal, né? Contratem mão de obra, profissionais aqui de Rio Verde, né? A gente tem hoje profissionais muito gabaritados, profissionais muito bons, né? Para te atender. E foi-se um tempo que tinha uma cultura que sempre que eu vou construir uma casa, eu pego gente de Brasília, de Goiânia, de São Paulo, não. Rio Verde está um nível alto de profissionais. Sim. Né? Sim, a gente está aí, né, no mercado, então esse nível é uma subida. A gente tem que valorizar o nosso peixe. Lorena, para a gente entrar na nossa reta final, que a gente já está inteirando 1 hora de live, e pessoal, para vocês que estão aí com a gente, nós estamos no nosso primeiro episódio desse podcast. Esperamos ainda poder estar aqui com vocês muito tempo. Tem muita gente aí legal para poder vir falar com a gente. Então, assim, se tiver algum problema no áudio, no vídeo, manda no chat aí, fala com a gente. A gente está aqui com um grupo muito top ali atrás das câmeras para poder resolver todo tipo de problema. Se vocês estiverem com algum problema aí na live, pode mandar aí no chat,
que eles vão ajudar a resolver. Eu quero até agradecer esse pessoal que está aqui com a gente. Quero agradecer o Bruno, que está ali na direção, operando todas essas câmeras, ajudando a gente. A Ana Beatriz também está ali, fazendo toda a cenografia, tirando foto, fazendo vídeo. E minha noiva amada, a Isadora, que está ali também, né? Fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é gerenciar todo mundo. Amor, cuidado aí, não dando com todo mundo, não. Então, assim, obrigado a todos vocês. São parceiros, né, Danilo, que entraram aí com a gente nesse projeto, que sonham literalmente esse sonho com a gente. E a gente é muito grato por poder ter essas pessoas com a gente. Lorena, vamos lá. Para a gente entrar na reta final do nosso podcast, eu vou te fazer umas perguntas e entre essas perguntas, você escolhe aquilo que você é mais favorável. Se você também tiver algumas ideias aí, Danilo, para fazer depois que eu terminar, pode fazer. Neoclássico ou moderno? Neoclássico. Neoclássico, é o nosso xodózinho. Acabamento de 10 mil ou acabamento de 100? Acabamento de 10 mil. Por que será, né? Por que será? O acabamento alto padrão hoje em dia está em alta, né? Tá em alta demais. Lorena, se você pudesse... Eu sei que varia muito do caso, mas eu tô falando aqui mais de uma escolha sua, particular. Você preferiria um porcelanato ou um piso vinílico? Do melhor que a gente tem no mercado. Depende do uso. Depende muito do uso. Lorena, para você, o seu xodó, o interior ou você também gosta muito de trabalhar a fachada, a parte externa, que é aquela famosa que a galera vai passar e vai olhar, que vai deixar sua marca registrada ali para todo mundo, e não só quem vai entrar dentro do ambiente? Os dois. Os dois. A gente sempre tem algo que a gente é favorável, né? A gente estava falando muito sobre a questão da administração da obra, sobre poder estar ali e tal. E eu e o Danilo, a gente tem hora que a gente dá umas desentendidas, que eu sou muito da parte de projeto, e essa parte de obra para mim é algo novo. Então, assim, mas é algo que eu gosto de estar ali, tô pegando um carinho muito especial por poder estar ali, conversando com o cliente, conversando com os fornecedores, mas o projeto também, para mim, o projeto é algo que me... Que pulsa mais, né? É algo que me trouxe para tudo isso daqui, mas a gente não deixa, a gente nunca deixa a desejar em nada, porque a gente gosta mais de uma área, né? A gente sempre tem que tentar dar o nosso melhor, apesar de daquilo ali não ser o nosso xodózinho. Sim. É aquela famosa frase, né? Homens e mulheres maduros não fazem aquilo que eles gostam, fazem aquilo que tem que ser feito. Sim. Então a gente está aí nesse mercado para poder fazer o que tem que ser feito. Então, se você precisa de algum tipo do nosso trabalho, de estar lá com você na sua obra, de poder projetar a sua parte interna da sua casa, conte com a gente, né, Lorena? Sim. Conte aqui com a SD, conte com a Lorena Borges, a gente está aqui para poder te atender. Lorena, um recado final para essa galera que está entrando nessa área aí do design de interiores, da arquitetura, da engenharia. Qual que é a sua frase motivacional e uma dica que você daria para essas pessoas? Por exemplo, eu tenho a Isadora, que é minha noiva, ela está cursando design de interiores. O que você diria para esse tipo de pessoa que está entrando nesse mercado agora, numa fase totalmente diferente da humanidade, do globo terrestre, onde a gente tem muita coisa de fácil acesso para nós, a gente tem muita informação, tudo que a gente precisa literalmente está na palma da nossa mão. O que você falaria para essas pessoas? Então, primeiramente, buscar boas referências, né? Não procurar profissionais da modinha, né? Realmente é se espelhar em pessoas grandes, né? Pessoas que têm referência realmente. O segundo conselho seria emergir nessa área mesmo, né? Se você está com algum problema de saúde, você vai ficar pesquisando sobre aquilo, né? Se você quer abrir uma empresa, você vai ficar procurando ali sobre como fazer a gestão de uma empresa. Então, o design não é diferente, né? Emergir naquilo, né? Se você está com tempo livre, vai ler livro sobre isso, vai fazer um curso, vai se capacitar.
Quem está fazendo faculdade, mesmo que seja um estágio não remunerado, um exemplo, né? Faça estágio, né? O tempo de começar é agora, Sim. né? E é ali que você vai aprender as coisas, né? Sim. Ninguém começou sabendo, ninguém começou do alto, né? Eu, assim que me formei, trabalhei vários anos em lojas de acabamento, né? Até eu ter uma segurança para abrir o meu próprio escritório, né? Então, é ter essa humildade, né, de trabalhar com profissionais e estar ali aprendendo. Sim, é muito interessante isso. Quer fazer alguma consideração final, Danilo? Queria só agradecer o pessoal e nossos parceiros, clientes, amigos, né, que se dispôs a estar com a gente na live. Falar para vocês, é a primeira de muitas, né, que vocês possam estar acompanhando a gente aí. Que vocês precisarem na parte de projetos, na parte de obra, administração, vocês entrem em contato com a gente, com o SD, né, entra também em contato com a design interior, que é a Lorena Borges. Ela vai estar aí para solucionar todas as perguntas de vocês também, né? Vocês com alguma dúvida, queria falar algo, pode deixar na caixinha de perguntas também que a gente vai falar para vocês, né? E Lorena, eu quero deixar para você aberto agora nesse finalzinho, se você quiser falar alguma coisa, algum tema que você queria abordar, se você quiser falar, você fique livre para falar, se você quiser falar um pouco também do seu escritório, deixar aí o seu Instagram para o pessoal seguir, pode falar para a gente já poder encerrar o nosso bate-papo. Sim. Gostaria apenas de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente já tem trabalhado há um tempo e dizer que o projeto de interiores, ele realmente é muito importante, né? É ali que a gente vai entender o sonho do cliente, né? E transmitir aquilo para o projeto, né? Não fique presos apenas em plataformas, em imagens prontas, em casa do amigo, né? Existe uma casa ideal para você, né? Tanto também isso se conecta com projetos comerciais, né? Cada projeto, cada empresa precisa ter uma identidade visual. É muito importante o projeto, uma profissional que vai saber lidar com todas essas ideias que você precisa e formalizar aquilo, né, em um ambiente. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa live, do nosso primeiro episódio. Nós ainda somos bebê nesse projetinho aí, mas a gente espera poder contar com todos vocês, a nossa audiência, para estar com a gente aí. Semana que vem, eu já quero deixar aqui avisado, Lorena, que semana que vem nós temos um convidado super especial, o Marco Aurélio, lá da Casa Verde, vai estar aqui com a gente, para a gente trocar uma ideia, para a gente poder conversar. Então já se inscreve no canal, compartilha aí esse vídeo com todo mundo. Ao decorrer da semana, nós estaremos postando alguns cortes aqui, alguns melhores momentos do podcast. E também vamos estar deixando aí na descrição o Instagram da Lorena, pode clicar aí, já está aí embaixo o link dela, do Instagram dela, entre em contato com ela. Lorena é uma pessoa super querida para nós podemos estar aqui trabalhando juntos. Pessoal, é isso, uma boa noite para vocês e vamos viver junto algo novo em um tempo diferente.